Perfeito. Só selecionar aqui. Foi. Pessoal, seja muito bem-vindo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Professor Ian aqui, a gente vai comentar algumas coisas. É uma live mais direcionada ao comportamento da banca IBFC, que é uma banca que está presente aí no concurso dos Correios, tá? O pessoal pergunta assim, mas vai sair, meu Deus, vai sair. Não sei se vocês acompanham a gente nas redes sociais, e eu digo isso não só na minha, na de Paula, quanto da nossa mentoria também, tá? Depois aí, Paula Portugal, minha noiva, minha futura esposa, linda, maravilhosa, ela vai mandar o arroba nosso lá do Instagram, e aí depois você já, quem não segue, segue a gente lá, tá bom? Eu postei um vídeo recente, Cláudia, falando em relação ao contrato da banca IBFC com os Correios. Então, assim, é um contrato que já saiu no Diário Oficial da União e a qualquer momento esse concurso ele vai ser publicado no edital. Isso aí já é realidade, tá? Já está mais perto do que nunca. Lembrando que vai sair aí nível médio e vai sair nível superior. Já foi definido o quantitativo de vagas, se eu não me engano, nível médio 3.099 e o restante para nível superior. Nível superior analista, nível médio tem aqueles cargos ali, triagem, agente dos Correios e tudo mais. Beleza? Vale a pena? Com certeza, né? Ainda mais no país que a gente vive. Ó, Edneia, a gente vai resolver aqui umas 3, 4 questões, que são questões de raciocínio lógico, que é certeza que vai estar no edital da IBFC. Ele é um edital, turma, muito previsível, tá? Não só o conteúdo que vai cair, quanto o modelo das questões que também vão cair. Quando saiu o concurso da prefeitura, e a gente falou assim, é a OCP. A gente sabia aquela coisa. Aí eu falei, a OCP vai sair estruturas lógicas, vai sair argumentação, vai sair porcentagem. Lembra que era um edital muito mais enxuto? Eu sei que tem gente aqui de Conquista, né? Mais próximo. Então, assim, vocês perceberam que comparado ao edital da saúde, ele é um edital muito pequeno. O edital da IBFC vai ser a mesma coisa. Ele vai ser, Claudineia, pequeno. Ele é um edital extremamente tranquilo de se trabalhar, tá? Então, por exemplo, olha uma questão que a gente vai comentar, vai ver a ideia por trás dela e você vai perceber que é muito tranquilo. Se você encontrasse assim, Edneia, para fazer 200 ml de molho de tomate, é necessário usar 20 ml de extrato de tomate. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de molho de tomate que é possível para fazer com 100 ml de extrato de tomate. Fala, meu Deus do céu, o que essa questão ela está querendo dizer? Você está percebendo, Vanja, que é o tipo de questão onde você tem ali um ajuste de valores, é um ajuste de proporção. Por exemplo, 20 ml de extrato de tomate, você faz 200 ml de molho. Mas espera aí, se eu sair de 20 ml de extrato de tomate para 100, você concorda que a quantidade de molho vai aumentar também? Então você está percebendo que um valor vai influenciar no outro? O que isso quer dizer? Quer dizer que lá no edital de vocês vai aparecer esse assunto aqui, ó. Regra de 3. É dito e certo, Cleide, que vai ter questão de regra de 3. Aí automaticamente você já pensa assim, quem já tem uma certa malícia de concurso. Então se vai cair regra de 3, vai cair questão de porcentagem também, porque toda porcentagem você faz por regra de 3. Você faz, exatamente vai cair. Cláudia, vai cair regra de 3, tá? Agora sim, Cláudia, pensa comigo, você percebe que 20 ml de extrato faz 200 de molho, certo? Então, quando você monta a regra de 3, você vai colocar as colunas e nomear. Então, aqui, eu vou colocar os valores do extrato e nessa outra coluna eu vou colocar o valor correspondente ao molho, beleza? Então, olha só, 20 ml faz quanto? 200. Opa.
200. Aí, beleza, 200. Só que agora ele quer saber o que, ó? 100 ml. Toda vez que você vai perguntar assim, Mirtz, o quanto que ele vai fazer, você percebe que é um valor desconhecido? Lembra de uma letrinha da matemática que você sempre usa para tudo? Oi, Ian, de novo eu vou ter que usar esse tal do X? Vai. Esse X ele vai perseguir vocês até a data da prova e vai estar lá. Então, assim, esse 100 ml ele produz X. Agora, bora pensar uma coisa aqui, que a gente tem que pensar assim, ó, matemática dá para simplificar muita coisa. Por exemplo, ó, Cláudia, você percebe que você tinha 20 e você passou para 100, correto? De 20 para 100, você aumentou quanto? Ah, aumentei 80, mas eu não estou pensando no 80. Você concorda que você aumentou 5 vezes o valor? Porque se você pega aqui, Vanja, 100 dividido por 20, você concorda que dá 5? Então é o quíntuplo do valor. Então significa falar que daqui para cá você vai aumentar quanto? 5 vezes também? Vai. Isso aqui gera uma proporção, Cláudia. Se o extrato de tomate ele aumentou em 5 vezes, a quantidade de molho vai aumentar em 5 vezes também. Quanto que dá 200 vezes 5? Aí você pensa assim, Cláudia, 5 vezes 2, 10. 10. Só que tá vendo que você tem mais 2 zeros para colocar? 1000. Resposta, letra C. Dava para fazer multiplicando cruzado? Claro que dava, tá? Na hora da prova lá, na hora das nossas aulas, você vai aprender que você vai fazer isso aqui, ó, Vanja. Você vai multiplicar cruzado. Aí você tem 20x é igual a 100 vezes 200, tá? Esse 20 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Você tem 100 vezes 200 dividido por 20. Ô, Jéssica, o que você vai fazer aqui? Ó? Você corta 0 com 0. Esse 10 divide com 2, que dá 5. 5 vezes 200, você cai de novo em 1000. Mas muito disso você consegue fazer só com uma lógica mesmo, entendendo o quanto que está aumentando. Conseguiram compreender essa questão? Dá uma sinalizada aí. Marlene, Edneia, Mirtz, Cláudia. Acha uma questão difícil? Kelly, Márcia, Vanja, Jéssica, Elisete, Elaine. Como é que você tá, Elaine? Oi, Marlene, manda. Entendi, sim, Ian. Entendeu? Entendi. Ó, olha uma outra questão que é também da IBFC. Ah, graças a Deus você tá bem. É também da IBFC e você pode ter certeza que vai cair questão de porcentagem lá, tá? Então, assim, numa comunidade com 320 pessoas, ele fala, ó, sabe-se que são idosos, que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é quanto? Marlene, toda vez que você encontrar isso aqui, ó, esse símbolozinho, em qualquer questão, isso aqui está se tratando de quê? Porcentagem. Nas nossas aulas, eu sempre falo assim, gente, porcentagem. É claro que você tem uns macetes que você faz mais rápido, tá? A gente comenta, ó, basta deslocar a vírgula uma única vez, e aí você já acha 10% de alguma coisa. Depois você ajusta o valor. Isso aí a gente aprende. Só que eu também falo assim, gente, na dificuldade, se você sabe fazer de novo uma regra de 3, tá vendo que com um assunto só, você já vai fazer 2 tipos de questões, de proporção e porcentagem. Você faz a questão. Em toda questão de porcentagem, Cláudia, lembra que a gente falou assim, ó, você tem 2 colunas. A primeira coluna é sempre referente ao valor que você tem. A segunda coluna é sempre referente à porcentagem. Esse 320 que está aqui, ó,
Concorda, Márcia, que o 320 não é a quantidade total de pessoas? Todo o total, em termos de porcentagem, vale quanto? É sempre 100%. Aí pensa comigo, o que que eu quero descobrir? Essa é a sacada. Porque tem muita gente que vai achar que o X, ele vai estar sempre aqui. Porque de fato a maioria das questões é para você descobrir a porcentagem. Aí ele te dá o valor. Você está percebendo que nessa questão aqui, Cláudia, ele não deu a porcentagem, ele não deu o valor, mas ele deu a porcentagem. Vai surgir uma pergunta, fala assim, ô Ian, eu tenho que fazer separado, eu tenho que fazer 25, depois eu tenho que fazer 40 e somar? Você pode, não é que você tem, você pode. Só que você pode fazer o que também? Ao invés de fazer separado, você pode fazer junto. Esse 25 e esse 40, Elisete, ele faz parte do 100%, concorda? Se ele faz parte do 100%, eu vou chegar nessa coluna aqui, ó, e vou colocar 40 mais 25, 65%. Aí o que eu quero descobrir é o quanto que isso daqui corresponde em valor. E aí tá o meu X, beleza? O que que você vai fazer agora? Ah, Ian, é um tal do multiplicar cruzado, é um tal de cruz credo, não é? É, vai ser sempre. Porcentagem é sempre dessa forma. E aí a gente multiplica, ó. Olha onde é que está a variável. Márcia, 100 vezes x, 100x. 320 vezes 65. Aqui compensa multiplicar, tá? Até por conta da questão do zero. Ponto. Vai ficar assim, ó, Márcia. 100x é igual 20.800. Vai surgir uma pergunta, eu sempre penso, eu sempre tento pensar, Mits, como que o aluno, como que funciona a cabeça do aluno, né? E se, isso e aquilo. Ian, eu poderia passar o 100 dividindo logo? Poderia. Só que se você passar dividindo logo, Mits, na parte de cima você só tem um zero. Então você só poderia cortar um zero, beleza? Por que que eu multipliquei? Porque na multiplicação, você percebe que apareceu aqui dois zeros agora. Então, quando eu passo esse 100 dividindo, vai ficar assim, ó, 20.800, Cláudia, dividido por 100. O que que eu posso fazer aqui agora? Eu posso cortar os dois zeros. E quando eu corto, Marlene, esses dois zeros, a nossa resposta já está aqui, ó, 208, letra D. Beleza? É uma questão de porcentagem, é uma questão da IBFC, tá? Que é a nossa banca. Detalhe, é claro que na questão de porcentagem, Márcia, poderia cair para você ali algo sobre aumento, algo sobre desconto, sem problema nenhum, tá bom? Normalmente a IBFC ele cobra algo mais direto, é a porcentagem desse valor. Conseguiram compreender essa questão? Me sinalize aí. Mir sinalizou, Vanja sinalizou, Cláudia. Cadê você, Cláudia? Marlene, Kelly, Jéssica, Elaine. Beleza. Ô, Elaine, você que acompanhou as outras aulas, você percebe assim, ó. Você já viu porcentagem uma vez. Agora você vê em relação ao estudo. Compara você hoje com aquela época. Você olhando uma questão dessa, hoje você tem mais facilidade do que antigamente? Quem já fez alguma prova, já estudou com a gente, você olha uma questão dessa, você já começa a vir à mente assim, pô, peraí, eu já vi isso aqui. Exato. Elane, isso é aquela questão da constância, entendeu? Por isso que eu sempre falo assim, não fica viúva de concurso. Faz concurso, estuda, continua estudando.
Porque quando você pega de novo, de novo, de novo, você só vai acrescentando as coisas, entendeu? Uma hora dá certo. Bora para mais uma questão, última questãozinha. Exatamente. Ó, olha essa questão. Em uma escola, estudam 700 alunos, dos quais 400 são meninos. Aí ele fala para você assim, ó, razão. A razão entre o número de meninas e o número de meninos. Rapidamente, Claudineia, quando a gente fala o conteúdo de razão na aula, a gente fala assim, ó, razão é uma comparação entre grandezas. Aí a gente comenta, por exemplo, quando você faz a inscrição do concurso, lembra que concurso sai uma tal de relação candidato-vaga, não sai? Relação candidato por vaga é uma comparação entre o número de candidatos pelo número de vagas. Isso é razão, é uma comparação. Como que a gente aprende comparação? Basta lembrar, Adriana, que a razão é uma fração. Razão é uma fração. É um número dividido por outro. Só que a dificuldade do aluno na hora de resolver a questão é lembrar quem é que está em cima e quem é que está embaixo. Aí tem um macete, ó. O número que fica em cima a gente chama de antecedente. O número que fica embaixo a gente chama de consequente. Por exemplo, ó, se eu chego aqui e eu escrevo aqui, ó, Edneia, eu vou colocar a idade de Ian, 20 anos. Beleza. Aí eu vou colocar aqui agora a idade de Paula, mas é Paula Portugal, não é Paula Barreto, tá? Eu vou botar aqui, ó, a idade de Paula Portugal, 40 anos. Aquela que ela xinga. 40 anos. E aí eu pergunto pra Cláudia assim. E aí eu pergunto pra Cláudia assim: Ô Cláudia, qual é a razão? Olha a leitura, olha a leitura. Qual é a razão entre a idade de Paula e. Ô Cláudio, ô Cláudio, ô Cláudio. Ó, vou contar pra você aqui, ó. Antigamente, o apelido, quando a gente se conheceu, né? Eu chamava ela, sabe de quê? De Paula Mucilon. Que ela gostava de um novinho. E o novinho aqui, uhul! Ela Eu não tô acreditando nisso, não. Sai daí, garoto. Ó, volta. Ó, aí quando eu falo assim, a razão entre a idade de Paula e de Ian, você tem que perceber quem vem antes e quem vem depois. Na minha fala, quem veio antes foi Paula, então eu pego o valor e coloco em cima. Quem que veio depois não foi Ian? Foi. Fica embaixo. Percebe que tem uma diferença, porque se eu tivesse falado a razão entre Ian e Paula, era o contrário. Então, quando ele fala aqui, ó, a razão entre o número de meninas, esse meninas, ele vem antes dos meninos. Então, quem é que vai ficar em cima? Menina na quantidade. E a parte de baixo, a quantidade de meninos. E aqui agora ficou fácil. Bora pegar os valores da questão, ó. A questão, Edneia, te dá 700 alunos ao total, beleza? Dessa quantidade total, 400 são homens. Quantas mulheres a gente tem? 700 menos 400. 300. Aí, como ele fala a relação da razão, número de meninas, 300. Número de meninos, 400. Ian, mas eu vou ter que dividir isso aqui? Não. A ideia da razão é só você comparar. 3/4 é a resposta.
Então, a cada 4 pessoas que você tem na escola, a cada quantidade total, existem 3 homens para cada 4 meninas na escola. É só uma comparação, mas essa comparação ela segue, de fato, uma estrutura. Beleza, show de bola. Paula Barreto, cadê você? Estamos aqui, me Olha ouvindo bem, minha aí. gente? Deixa eu abrir aqui. Pode abrir, pode Oi. compartilhar. Show de bola. Aí. Vocês conseguiram compreender essas 3 questões que a gente fez? O que vocês acharam? Fizeram sentido para vocês? São questões que a gente vai trabalhar na aula, tá? O pessoal tem uma noção aí. É uma banca muito tranquila. Adriana, muito tranquila. Mas o tranquila não significa que você não precisa estudar. Claro, né? É um tranquila que a gente diz que é previsível. Show de bola. É com você, tá, minha querida? Vamos que vamos, minha gente. Então, beleza. Daqui a pouco eu apareço de novo. Daqui a pouco o Ian chega de novo para a gente comentar, né, mais coisas sobre a nossa mentoria. Olha só, nosso intuito com essa live, minha gente, para quem chegou aqui no meio, né, da aula de Ian, a gente está querendo trazer uma impressão sobre a banca IBFC. E, claro, a gente está trazendo aqui as disciplinas português, matemática, para que, a partir dessas disciplinas, a gente já tenha uma ideia do que é a banca, né? Então, não é das bancas mais difíceis, não é daquele tipo de banca em que você vai ter muita surpresa. Então, é uma banca que, para quem estiver estudando, já vai fazer boa diferença, né? Porque você já vai saber o que você encontra lá. Então, é mais ou menos assim, para quem passou pelo percurso, para quem já começou a estudar, chega lá e já sabe o que vai encontrar. Então, é isso que a gente quer que vocês estejam atentos, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui de interpretação. Eu trouxe 2 textos e 2 questões para cada texto, para a gente ver, assim, no nível de compreensão e interpretação, como que a banca lida com isso. Porque, assim, tem bancas que trabalham com inferência e trabalham muito no nível da inferência. IBFC também faz isso, mas é mais fácil perceber quando ela está lidando com inferência. E tem bancas que trabalham no nível de compreensão, de maneira que vai pegando aqui aquelas informações do texto e vão alterando, e não é muito comum o IBFC fazer isso. Quando o IBFC coloca compreensão, ela já coloca uma compreensão mais fácil de você encontrar no texto. Então, é aquele tipo de banca que, às vezes, só com uma leitura você já dá conta de responder as questões, e não necessariamente precisa estar voltando em detalhezinhos. Uma leitura atenta já ajuda. Claro que depende do tipo de texto, claro que depende se o texto é literário ou não, mas é uma banca que a gente consegue dominar muito bem. E por que a gente começa falando de interpretação? Porque quando a gente lida com interpretação, a gente sabe que é um conteúdo que é certo cair, então o que a gente está trazendo aqui para vocês é aquilo que é certo, que cai, né? Então, já é uma preparação para esse concurso, e também porque quando eu treino interpretação de texto, eu já treino interpretação de prova, né? Da prova como um todo, das outras disciplinas. Então, a interpretação textual já ajuda você também a pegar aí as manhas de como resolver as demais questões, né? As questões de outras disciplinas também. E aí, a gente vai começar com um texto aqui, da IBFC, né, que a gente fala de Mirtes Aparecida da Luz. É o título do texto, Mirtes Aparecida da Luz. Então, olho para o título, olho para a referência, ó, de Evaristo Conceição, e aí a gente já vai percebendo, bom, um texto que traz um nome próprio no título. O que pode ser isso? Isso aí já traz uma pista para a interpretação para a gente, tá? Então, sempre, primeiro passo para a interpretação, para qualquer banca, e aqui não é diferente, já observar o título e o autor do texto, porque já é um caminho aí para você já pensar a compreensão do texto. Aí o texto diz: quando Mirtes Aparecida da Luz veio me abrir a porta, no mesmo instante em que eu dava as primeiras pancadinhas, tal foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar de que a moça não enxergasse tanto quanto eu, não enxergasse tanto quanto eu. Com o mesmo desembaraço, me apontou a cadeira, abriu a cristaleira para retirar as xícaras, coou o café e me passou os biscoitinhos caseiros feitos por ela mesma. Estou marcando aqui para vocês se orientarem também. Feitos por ela mesma. Só acreditei que da Luz, a maneira pela qual ela gostava de ser chamada,
não estava me enxergando do mesmo modo como eu havia, quando pediu licença para tocar o meu rosto e segurar as minhas mãos, para saber realmente com quem estava falando. E depois de suaves toques sobre os meus cabelos, meus olhos, minha boca, e de leves tapinhas sobre as minhas mãos, concluiu que eu estava tensa. Não era ainda, portanto, a hora de começar a trocar nossas histórias. Aceitei as considerações dela. Era verdade, eu estava muito tensa. A condição de minha interlocutora me colocava em questão. Como contemplar os olhos dela, encobertos por óculos escuros? Para mim, uma conversa, ainda mais que eu estava ali para ouvir, tinha de ser olho no olho. Para isso, o gravador ficava esquecido sobre a mesa e eu só me desvencilhava do olhar da depoente. Ou deixava de olhá-la quando tinha de virar ou trocar, de virar ou colocar uma nova fita. E nos casos em que a narradora não me contemplava, eu podia acompanhar o olhar dela, como aconteceu quando ouvi Belo Campo, que falava comigo, mas seu olhar estava dirigido para a foto da filha. Como acompanhar o olhar de Daluz? Como saber para onde ela estava olhando? E talvez adivinhando as minhas dúvidas e mesmo o meu constrangimento, horas depois de me mostrar a casa, de me chamar para passeio pelas redondezas, de fazer 2 belas tranças de nagôs em meus cabelos, do mesmo jeito que estavam penteados os dela, Daluz me conduziu ao seu quarto. Abriu a janela, deixando um ameno sol de final de tarde entrar, e me perguntou se eu me incomodava de conversarmos ali. Lá fora corro o risco de me distrair com tudo que me cerca. Dizendo isso, suas mãos caminhavam para o meu rosto, procurando suavemente os meus olhos, e, com gestos mais delicados ainda, seus dedos tocaram minhas pálpebras em movimentos de cima para baixo. Levei um breve instante para entender as intenções de Daluz. Ela queria que eu fechasse os olhos. Fechei. Então, a gente está vendo aqui uma situação em que parece que alguém vai entrevistar, né, uma pessoa que é deficiente visual, e aí a gente já vai perceber como que está lidando, né, com essa situação, que é uma situação nova e inusitada para o entrevistador. E aí a gente tem Em Submissas Lágrimas de Mulheres, o título da sessão ali, né, talvez do livro, muito provavelmente do livro, e o autor Evaristo Conceição. Dada essa primeira leitura, em que a gente tem um geral do conteúdo do texto, uma geral do conteúdo do texto, a gente vai aqui para... peraí, que tá o gabarito sendo mostrado, minha gente. Deixa eu só tirar aqui rapidinho, para a gente conseguir pensar. Tirar aqui. E aí nós vamos ver 2 questões sobre esse texto, para a gente poder perceber o nível de compreensão que a banca pede, tá? Que, em sua maioria, acaba sendo coisa básica, tá? Mas para a gente ter um exemplo aqui de como é esse texto. Então, questão 1, projetando aqui de novo. Já vai. Prontinho, projetei novamente. O que nós vamos ter? Ó, a banca chama a atenção para o título do texto. Então, vai dizer assim, o título do texto é o nome completo de uma personagem, um substantivo próprio. O emprego desse recurso faz com que... A banca já está pedindo para você entender o título em relação ao texto. E aí, vamos ver as alternativas para a gente poder pensar o que a banca quer. A história da personagem seja coletivizada, sem diferenciações entre outras mulheres. B. A personagem seja a narradora protagonista, que conduzirá as ações apresentadas ao leitor. C. Os fatos apresentados obedeçam uma ordem imposta pela personagem, ainda que não seja linear. Seja antecipada ao leitor certa centralidade na história dessa personagem, que é particularizada. O que é que vocês marcariam aqui, minha gente, dada uma só primeira leitura, e o que a gente vai perceber enquanto vocês pensam em um gabarito? Várias opções aqui poderiam ser possíveis quando se trata de possibilidades do título com o nome próprio apresentado. Então, tem um título que está apresentando o nome próprio. Tem várias coisas aqui que seriam possíveis. Mas não é só ver o que é verdadeiro, mas também ver o que é
relacionada ao texto e o que o enunciado está pedindo. Então, às vezes, a gente vai ter aí alternativas em que a compreensão de mundo é colocada ali, mas a gente precisa ver aquela análise em relação ao texto. A banca, muitas vezes, coloca esse tipo de questão apenas para verificar se você leu o texto com atenção, se você conseguiu prestar atenção na leitura. Então, é algo que você já tem que observar também. Ou seja, se eu não li o texto, talvez eu não vou dar conta de responder algumas questões, como alguns tentam fazer. Então, em concurso, não dá para responder sem ler. A gente precisa fazer essa leitura e daí pensar a compreensão do texto, tá? Então, vamos lá comentar cada uma. O gabarito da 1 vai ser D, tá? Gabarito D. Seja antecipada ao leitor uma certa centralidade na história dessa personagem, que é particularizada. A gente está falando aí de uma personagem específica, né? Alguém está contando a história dessa personagem, então a particularização aqui é muito clara. Aí vamos analisar as outras, né? Porque, assim, uma coisa importante é, qualquer questão de interpretação você responde por eliminação. Não é uma questão que você responde, achei que a A tá boa, já marco A. Sempre por eliminação. Aí tem, a história da personagem seja coletivizada. Poderia ser muito pouco provável, com o nome próprio, isso acontecer, tá, gente? Então, a A realmente não é uma possibilidade, tá? Sem diferenciações entre outras mulheres, não é o que está acontecendo aqui. A gente está vendo o caso de Daluz. A personagem seja narradora protagonista, que conduzirá as ações apresentadas pelo leitor, isso até seria possível, mas não é o caso do que acontece com o texto. Então, a gente tem que ficar atento aí, realmente, o que está ligado ao texto, tá? Então, é uma verdade? Poderia ser? Poderia, mas não é o que aconteceu no texto. C. Os fatos apresentados obedeçam uma ordem imposta pela personagem, ainda que não seja linear. Isso aqui é uma coisa que você só verifica na medida em que lê o texto, mas não foi o que aconteceu no texto. O uso do título com o nome próprio não é para estar relacionado a uma ideia de fato apresentada numa ordem. Aí teria que ser outro título. Então, aqui também não cabe. Então, essa é o tipo de questão que você poderia ficar entre B e D, mas lendo com atenção, você resolve tranquilamente letra D, tá? Então, volta no texto, viu o que a banca perguntou, volta no texto, que você dá conta, porque é uma compreensão simples. Questão 2. De acordo com o início do texto, a gente precisa observar, porque isso aqui é uma coisa muito simples, tá? Apontou para um ponto do texto. IBFC gosta de fazer isso, ó. Característica da banca, IBFC. Apontar para partes do texto. Então, a banca vai trazer assim, no início do texto, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Então, cuidado com isso, característica da banca, mas que não dificulta em nada a resolução. Mas é algo que, se você não prestar atenção, você se confunde. É o texto como um todo ou é uma parte? Então, aí você vai estar dando uma olhada nisso aí. Então, de acordo com o início do texto, a dúvida apresentada pela enunciadora em relação à deficiência visual de Daluz, deveu-se ao quê? Ao pedido de Daluz para tocar o rosto da mulher, foi isso que aconteceu no início do texto, ao fato de Daluz não aceitar ser gravada pela fita, aconteceu isso, a condição de depoente em que Daluz foi inserida, foi isso que fez a narradora aqui ter dúvidas sobre a deficiência. D. A autonomia com que Daluz desenvolvia as atividades. Então, tem duas coisas, deixa-me ver se duas coisas que aconteceram enquanto fato no texto verdadeiramente. Mas a banca apontou para qual, minha gente? A banca está apontando no início do texto. O que foi que aconteceu no início do texto? Então, a gente vai estar de olho nisso aí. Então, primeiro caso, ó, gabarito aqui, vamos falar primeiro do gabarito, né? Gabarito D, que traz a autonomia com que Daluz desenvolver as atividades. Então, no início do texto, o que aconteceu ali? A mulher que ia entrevistar Daluz bateu a porta, e quando bateu a porta, ela ficou em dúvida se realmente ela tinha deficiência visual, por conta da facilidade com que ela fazia tudo. Então, ela ficou em dúvida. Depois, aí, aconteceu o fato da letra A, do pedido de Daluz tocar o rosto da mulher. Só que esse fato não fazia
a narradora do texto ter dúvida, isso confirmava realmente ela tem a deficiência visual. Tá? Então, esse aqui não fez ter dúvida. Agora, o fato A aconteceu no texto? Aconteceu. Mas o fato A está relacionado à dúvida? Não. Esse é o segredo da interpretação. Eu tenho que ligar aquilo que aconteceu no texto com o enunciado. Então, texto, enunciado e gabarito. Os 3 pontos precisam casar. É verdade que houve um pedido de dar luz para tocar o rosto da mulher? É verdade. Mas isso atende a questão? Atende o enunciado? Não. Então, ficar atento a essa coisinha, porque muitas vezes é isso que faz a pessoa errar. Não olhou o enunciado, não interpretou o enunciado. E faz a pessoa errar em qualquer questão de qualquer disciplina. Tá? Tá lá, sabe a resposta, mas não viu o que o enunciado trazia. Então, olha como a interpretação já vai ajudando você a pensar. Segundo texto é uma historinha interessante, até curiosa. Vamos aqui para o segundo texto. Ó. Seria o texto 2, Negócio de Ocasião, por Fernando Sabino. Quando mandou colocar mármore no chão do seu apartamento, o vizinho de baixo veio reclamar. 8 horas da manhã, os operários começavam a quebrar mármore mesmo em cima de sua cabeça. Durma-se com um barulho desses. Está bem, concordou ele, acalmando o vizinho. Vou começar mais tarde. Mandou que os operários só começassem a trabalhar a partir das 9 horas. 2 dias depois, tornava o vizinho. Assim não é possível, já reclamei, o senhor prometeu e o barulho continua. Mas é só por uns dias, argumentou ele. O senhor vai ter paciência. E mandou que os trabalhos só se iniciassem a partir das 10 horas. Com isso, pensava ver contentado o vizinho. Para surpresa sua, todavia, o homem voltou ainda para protestar, e desta vez furibundo, armado de revólver. Ou o senhor para com esse barulho, ou faça um estrago louco. Olhou espantado para a arma e Cordato convidou-o para entrar. Não precisa se exaltar, que diabo. Vamos resolver a coisa como gente civilizada. Eu disse que só era por uns dias. Se o senhor quiser que eu pare, eu paro. Cuidado com esse negócio, costuma disparar. Qual é o calibre? 32. Prefiro 38, mas esse parece muito bom. Que marca? Smith Wesson. Seguindo. Ah, então deve ser muito bom. Cabo de madrepérola. Quanto o senhor pagou por ele? 5.000 cruzeiros. Não foi caro. Sempre tive vontade de ter um revólver desses. Quem sabe o senhor me venderia? Não vim aqui para vender revólver, explodiu o outro, mas para te avisar que esse barulho, não haverá mais barulho. Esteja tranquilo. Agora, quanto ao revólver, quer vender? O senhor está brincando. Não estou, não. Pela vida de minha mãezinha. Quer saber de uma coisa? Dou 10.000 por ele. Sempre tive vontade. Vamos, aceite, 10.000, pago na hora. O homem começou a titubear, olhou o revólver, pensativo. 10.000 era um bom preço. Já pensava mesmo em vendê-lo. Olhou o dono da casa, tornou a olhar o revólver. Toma, é seu, decidiu-se. Antes de entrar na posse da arma, o comprador foi lá dentro, trouxe 10 abobrinhas e estendeu-as ao vizinho. Depois empurrou o revólver e chegou-lhe aos peitos. Bem, agora ponha-se daqui para fora e fique sabendo que eu faço o barulho que quiser e quando quiser, entendeu? Venha aqui outra vez reclamar e vai ver quem é que acaba fazendo um estrago louco. Então tá aí, Fernando Sabino, uma crônica. Crônica sempre é interessante a gente estar analisando, porque crônica ela traz situações cotidianas e reflexões sobre comportamentos e pensamentos. Sempre a gente precisa trabalhar com crônica, mas vamos ver a abordagem que a banca fez da crônica. Então, na questão 3 aqui, ela diz, ó, assinar a alternativa correta que apresenta o motivo da reclamação do vizinho de baixo. O enunciado bem direcionado. Por que o vizinho de baixo estava reclamando? A, o barulho dos operários fazendo a reforma que o impedia de dormir de manhã. B, ficou com inveja por não poder também colocar mármore no chão. C, ficou com ciúmes, pois não estava conseguindo reformar o seu apartamento. D, era implicante, não queria o barulho no prédio todo. E aí, minha gente, aqui compreensão basiquinha, lembrando que as crônicas também partem de uma situação cotidiana, e aqui a gente tem o motivo. Então, o motivo é a situação cotidiana, tá? Então,
se a crônica fala em situações cotidianas como motivações para a escrita da crônica, a banca que apontou exatamente para o motivo da reclamação do vizinho, que é o que rende a crônica toda, tá? Então, vamos lá. Gabarito aqui foi gabarito A, tá? Então, o que motivou a reclamação? O barulho dos operários fazendo a reforma, que impedia de dormir de manhã, certo? Então, isso aqui foi o gabarito, tá? O resto a gente elimina, tá? Ficou com inveja? Não aparece isso, porque ele também queria mármore? Não, ele estava incomodado com barulho. Ele não queria ouvir o barulho. Ciúmes também não foi o sentimento, ó, dado na crônica. Era implicante, não queria o barulho no prédio todo, não, ele só não queria em cima da cabeça dele. Né? Então, não foi uma preocupação com o prédio, era uma preocupação individual mesmo, certo? Então, também a banca trouxe aqui características de comportamentos, de sentimentos humanos, para ver se você identifica se foram esses os sentimentos que motivaram o comportamento. E a gente está vendo aqui que são itens de eliminação. E a última questãozinha, assinar a alternativa correta referente à atitude do vizinho de cima em relação à primeira queixa. Olha como é uma questão muito parecida com a outra, né, que apontava para o início do texto, agora aponta para a primeira queixa do vizinho de baixo. Então, teve várias queixas, né, mas a gente tem aqui, ó, assinar a alternativa correta referente à atitude do vizinho de cima em relação à primeira queixa do vizinho de baixo. Então, você tem, ó, não levou em consideração os motivos alegados e mandou os operários que continuassem os trabalhos. Acalmou o vizinho de baixo, mas disse que os trabalhos precisavam continuar. Acalmou o vizinho de baixo, mandou os operários iniciarem os trabalhos mais tarde, mandou os operários que os operários parem com o trabalho. Então, aí, tá, qual foi a primeira atitude? O vizinho foi reclamar, a gente vai ver lá no texto que ele pediu para começar 9 horas. Depois pediu para começar 10 horas. E depois o caldo foi engrossando. Mas a primeira atitude foi ele pedir para começar às 9, o que aponta para o gabarito C, tá, minha gente? Acalmou o vizinho de baixo, mandou que os operários iniciassem os trabalhos mais tarde. Aqui, a alternativa ela não trouxe exatamente o horário, mas foi o que aconteceu, dada a primeira queixa. Quando foi a segunda queixa, a gente viu que ele pediu mais tarde um pouquinho. E aí, depois, o caldo engrossou, como a gente viu lá, tá bom? Então, de interpretação, minha gente, a gente vai ponderando inicialmente, tá? Depois a gente aprofunda mais na mentoria, mas inicialmente, o que a gente vê aqui? Eu preciso perceber para onde a banca aponta a minha interpretação, e ora ela aponta para o título, ora ela aponta para o início do texto, ora ela aponta para uma determinada fala. Então, uma coisa que a gente já fica atento com o IBFC, é uma característica da banca, apontar para onde quer que você faça a interpretação. E outra característica importante é cuidado para que o conhecimento de mundo sobre o que é possibilidade de verdade não interfira naquilo que seja a interpretação do texto. Conhecimento de mundo sempre ajuda na interpretação de texto, mas, minha gente, a gente vai estar de olho aqui que, antes de tudo, a interpretação do texto, porque às vezes algumas questões ali são colocadas para confundir você, tá bom? Professor Ian, está por aí? Vamos falar da nossa mentoria. Já Vixe Maria, tá parecendo que eu tô em linha direta, deixa eu ajustar aqui. Vixe, tá escuro, tá no escuro. Pera aí, aguentei. Vamos lá. Minha gente, olha, já coloquei aqui com valorzão, mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Nós estamos iniciando no dia 1º de outubro a nossa mentoria específica para o concurso dos Correios. Estamos acompanhando vocês com lives. No nosso grupo de estudos, nós estamos trazendo informações sobre esse concurso para que vocês estudem, que passem na frente, que antecipem os seus estudos. Então, a gente está querendo já estar acompanhando vocês antes do edital sair, para que a gente consiga uma preparação que aprove, né, o quanto antes. E nós estamos, no dia 1º de outubro, já iniciando a mentoria específica para esse concurso, nível médio e superior, tá? Então, já apareceu aqui o slide, falando do valor dessa mentoria. Gente, o valor que a gente está cobrando é esse valor aqui, que é um presente, tá? De 247. Mas até o dia 1º de outubro,
que é o início da nossa mentoria. A gente está fazendo uma condição especial para quem quer antecipar seus estudos, para quem já quer entrar. E a gente já está incluindo redação, inclusive as aulas de redação já iniciaram, tá? Por quê? Porque a gente precisa de uma preparação com mais tempo para o curso de redação. Então, a gente já começou com redação, ainda dá tempo entrar, tá? A gente já está começando a aquecer isso aí, mas a nossa mentoria completa já começa no dia 1º de outubro. Então, ó, hoje é 22. Tá pertinho, hein? Tá bem perto, né? Então, ó, 22, aí passou essa terça, na outra terça a gente já começa, né, Ian? Verdade. Já começamos na outra. Então, dia 1º de outubro, a gente já está rodando aí com tudo a nossa mentoria. E aí, para quem já quiser antecipar e entrar antes do edital sair, a gente está fazendo essa mentoria já para você iniciar seus estudos, com aulas ao vivo. Aí a aula que a gente vai fazer ao vivo, que é aquela aula que você interage com o professor, tira a dúvida, de uma aula para outra você pode tirar as dúvidas, e a gente consegue fazer um acompanhamento muito legal, tanto dos conteúdos quanto de orientação dos estudos, né? Ai, prof, se eu perder a aula, eu consigo participar, eu consigo ver, você vai ter acesso à gravação, tanto se você perdeu a aula, quanto se você quiser rever aquela aula. Às vezes você, o conteúdo eu tive dificuldade, é interessante rever, então você consegue rever. Materiais em PDF, eu vou falar aqui, depois você comenta um pouquinho sobre o método também, tá? Materiais em PDFs, para você ter ali o suporte da aula, que às vezes você fica assim, eu queria ter o slide do professor, eu queria ter o material, eu queria resolver mais questão. Então, cada aula com seu material de suporte. O acompanhamento que a gente faz no grupo dos alunos, às vezes pegando na mão, tá? É algo totalmente acessível, uma plataforma que é acessível, que a gente faz de tudo para que você consiga manusear bem, e um curso direcionado, gente. Não é uma aula que foi gravada para qualquer curso e que você vai pegar ali uma aula que está sendo utilizada em vários cursos sem pensar uma banca específica, tá? Então, é um curso direcionado. A gente vai ver aí vários cursos trazendo para vocês uma preparação dentro dos conteúdos, mas a aula não foi pensada exatamente para aquele concurso. Então, é o que a gente quer fazer, direcionar isso aí. Ian, tá por aí? Eu tô aqui. Quer comentar alguma coisa? Quero, porque eu já sei uma das primeiras perguntas que o pessoal vai fazer no chat. Mas ô Paula, vai ter só aula de português e matemática? Porque às vezes, olha, nós dois aqui, né? E acha que a mentoria ela é só para português e para raciocínio lógico. Gente, não é. A gente está se baseando, a gente acredita, eu acredito muito, eu aposto, quem quiser, que esse edital ele sai esse mês. Mas assim, como a gente está em pré-edital, a gente se baseia no edital antigo, e o edital antigo, ele é de 2011. É claro que ele vai ter algumas mudanças, tá? O edital de 2011, Edneia, ele só tinha apenas português, matemática e informática. O concurso dos Correios, para nível médio e para nível superior, ele vai sair agora o segundo edital, né? Mas aí o primeiro? É porque o primeiro ele saiu para técnico em segurança do trabalho, e saiu para medicina. E ali a gente já consegue ter mais ou menos uma mudança. Português, matemática, informática, atualidades e a parte de legislação, que é aquela parte da Constituição Federal, é aquela parte do Estatuto do Servidor. Como é servidor público, cada servidor é regido por um estatuto. Então, isso aí vai ser cobrado. Então, a nossa mentoria, ela abrange... Eu te falei? A nossa mentoria, ela abrange todas as disciplinas, Claudinei. Então, assim, você vai ter aula ao vivo, não só de português e não só de matemática. Você vai ter aula com o Nicásio, que é o professor de informática. Você vai ter aula de legislação com o professor Valbert. Você vai ter aula de atualidades também. A gente vai acrescentando. Aí você pode ter uma outra dúvida, né? Você pode falar assim, tá, mas vocês estão se baseando no pré-edital. Aí, e se eu comprar e eu perceber que mudou uma disciplina lá, vocês vão atualizar? Sim, a gente vai atualizar, tá? A gente não vai ficar seguindo, mesmo com pós-edital, a gente não vai ficar seguindo o pré-edital. Se a gente começou hoje, um exemplo, português, matemática e caneta azul.
Aí vamos sair que no pós-edital mudou para caneta vermelha. A gente vai continuar com caneta azul? Não, a gente vai atualizar e vai colocar isso daí, tá, Claudinei? Isso aí você pode ficar tranquilo. Com relação à metodologia, fora realmente, né, aula ao vivo, toda semana. Principal, que tem gente que não consegue acompanhar, né, a questão da gravação. A gente só pede um tempo para o Google ele demora para disponibilizar, demora sim, né, não muito, mas existe um período para disponibilizar a gravação. Aí assim que a gente recebe, a gente já sobe na plataforma e a gente também avisa no grupo, né, para o pessoal acompanhar. A gente tem o PDF, né, a gente pede os professores também para disponibilizar. E eu falo assim também, pelo menos eu, né, Paulo? Tem hora que eu tenho muita dificuldade de acompanhar dúvida de aluno, então eu tenho priorizado muito o pessoal que tem acompanhado o nosso trabalho de perto. Então, assim, chega um aluno lá e fala, tem uma dúvida numa questão, mas às vezes é um aluno que nunca, sei lá, não se dispôs a comprar uma nossa mentoria e tudo mais. Então, o meu acompanhamento nosso em si, a gente realmente prioriza quem está com a gente, né? Quem acompanha o nosso trabalho. Então, você percebe que realmente é muito mais pegar na mão e acompanhar, tá? Elaine, a plataforma é a QIFI, né, Paula? Sim, QIFI. É a QIFI. Só que assim, Elaine, a gente também pensa muito na relação, não sei se você já ouviu falar numa palavra chamada mínimo viável. A plataforma, claro que dá para você enfeitar, não sei o quê. Não, a gente quer algo realmente funcional, o que você tem uma plataforma mais enxuta, a gente optou por algo muito mais enxuto. Aquilo que você entra já está muito direcionado e ponto, não tem aquelas firulas de cabo, não sei o quê. Não, tá tudo, é o mínimo viável. Mas a plataforma é a QIFI, tá? QIFI. Isso, tudo muito visualmente possível, na aba do lado você já tem as Exato. aulas, né? Então, algo que você se orienta muito tranquilamente e, claro, né, o que faz diferença é estar com a gente de perto, né? É isso que vai fazer a diferença. Porque você pode pegar um curso online qualquer e vai estar lá. Você abre e está lá o curso todo, jogado para você, né? Até um cronogramazinho, alguma coisa, mas e eu pegar na mão e estar comunicando com vocês, né? Então, eu e Ian estamos à frente e também os professores que são excelentes, vocês conhecem, né? Estão ali os melhores, né? Para estar acompanhando também isso aí. Então, sobre a redação, deixa eu comentar um pouquinho sobre a redação, né? O curso de redação, gente, a gente já antecipou por conta do ritmo, né? Então, a gente precisa, nós já começamos o curso de redação para que, quando você chegar, você já perceba ali as primeiras aulas, já consiga já pegar uma estrutura, porque a gente precisa de um tempinho para quem tem muita dificuldade conseguir acompanhar. Então, assim, o curso de redação, para o concurso dos Correios, a redação, deixa eu ver se eu já coloquei, a redação ela é só para nível superior. Mas a gente abriu também para quem tiver interesse em fazer, porque às vezes a pessoa vai fazer esse concurso, mas quer fazer outros. Então, esse curso de redação a gente acabou abrindo, só que tem uma limitação, tá? Que a gente, como sou eu mesma, que vou estar lá acompanhando vocês, vou estar olhando, vou estar corrigindo. Então, tem uma limitação para as vagas no curso de redação. O curso de redação ele acaba sendo um pouquinho maior do que o valor da mentoria por conta dessa logística da correção. A Edneia está falando aqui, ó, a sua aula de redação da semana passada está na plataforma? Já está na plataforma. Foi uma aula introdutória que a gente já comentou como interpretar a proposta de redação. Eu apresentei a plataforma de correção, que é muito usual. Você envia a sua redação, recebe a correção com os comentários e com áudio. Então, é como se eu estivesse entregando a redação na sua mão e comentando com você os erros lá da redação. Então, além da marcação no seu texto, você recebe a correção com áudio, me ouvindo falar o que você tem que corrigir ali. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais custoso e vagas limitadas. Então, não vai dar para colocar muita gente no curso de redação, mas ainda assim a gente conseguiu abrir uma condição especial para quem já quiser garantir sua vaga e quiser entrar antes, tá? Então, é com o meu acompanhamento mesmo. E quem é meu aluno sabe como que esse percurso funciona, mesmo para quem não consegue escrever 3 linhas. Tá? Então, tem gente aqui que é meu aluno e sabe como é que funciona.
Então, a pessoa às vezes chega, eu preciso ser alfabetizada. Eu não consigo escrever. A gente começa, e daí com a orientação no processo de escrita, o que você também não vai conseguir ver em qualquer curso, esse processo da pessoa poder enviar a sua redação para ser corrigida, e a gente vai tentar escrever pelo menos 12, claro que depende do tempo do edital, mas o curso de redação está previsto em 3 meses, tá? Por isso que a gente já começou, porque se o edital sair em 2 meses, a gente já começou. E aí a gente vai tentar escrever pelo menos 12 redações durante o curso com esse acompanhamento, tá? Então, tá aqui, não dá para colocar muita gente, então também é interessante garantir essas vagas. Mas, para quem quiser entrar antes, tem, assim, fora essas vagas no curso, depois, minha gente, a gente só vai conseguir fazer o curso de redação com as correções separadas, tá? E aí, só para vocês terem ideia de como fica, cada correção de redação sai R$ 20 a unidade. Então, você pegando a mentoria, cobre tudo, tá? Então, você já tem as correções, já tem as aulas e já tem o meu acompanhamento. Quem não conseguir entrar nessas vagas, aí vai ter que ver depois isso separado, né? E tem que ver também se vai ter condições de eu disponibilizar com a minha correção. Mas é uma oportunidade aqui, tanto para quem vai fazer nível superior, ou para quem quer fazer o curso de redação, mesmo que não vai fazer nível superior, já quiser entrar, já dá para aproveitar. Eu nunca fiz isso, viu, Ian? Essa condição aqui, nunca fiz. Eu imagino, Paulo. É a primeira vez que eu estou fazendo, e assim, na verdade é porque eu quero realmente ajudar quem quer começar antes, e quem está querendo entrar nesse projeto com a gente. Então, isso aqui, vocês não vão ver mais, vocês não vão ver mais. E aí, como fica? Olha, estamos com o cupom do lote 2 de 30%, tá? Ele vai até dia 1º, a gente está garantindo até dia 1º, que é o dia que a gente começa a mentoria. Depois que começar a mentoria, quem quiser entrar, vai entrar pelo valor normal. Então, a gente está fazendo até dia 1º, só chamando a atenção que, para quem quiser entrar em redação, pode ser que chegue dia 1º e a vaga limitou, porque eu não vou conseguir colocar muita gente. Então, só para a redação que a gente tem uma restrição. Porque se preencher o número de vagas, aí a gente não consegue colocar mais gente. Mas a mentoria a gente consegue segurar até o dia 1º do 10. Então, a mentoria com esse cupom de 247, vai sair por 172. O curso de redação, que é 297, sai por 207. E a correção vocês ganham, né, para quem entrar no curso. Então, um valor que você pagaria em tudo de 784 sai por 380. Tá estranho esse cálculo mesmo? Tem que ver, né? Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Muito estranho, mas é isso. Então, isso aqui é para quem quiser já iniciar, e a gente está dando esse incentivo para que você comece sua preparação antes, com esse acompanhamento com a gente, para fazer diferença. O que a gente quer? A aprovação, tá? Aprovação. É só aprovação? Não, a gente quer os lugares das vagas, tá? Então, por isso que a gente já está começando, colocando essa condição, já está trabalhando com esse edital antes, porque, você pode até ser aprovado, que já é muito bom, mas a gente tem que garantir as vagas, né? Então, está ali dentro do número das vagas. Então, para se antecipar, para chegar nos primeiros lugares e sentar na frente, precisa se antecipar. Então, eu usei na outra live a seguinte expressão, né? Quem chega primeiro, senta na frente. Uhum. E é isso que a gente quer aqui. Quem chegar primeiro já consiga os primeiros lugares, as primeiras vagas, porque a aprovação é ótimo, mas a gente quer as vagas, né? Ian, comenta mais aí. Um ponto interessante, Paulo, é porque assim, teve recentemente, né, o concurso da prefeitura. Beleza, ele foi realmente concorrido? Foi. Só que a gente tem que pensar assim, turma, o concurso da prefeitura é a nível local, né? A gente está falando de um concurso a nível nacional. Então, tem que começar a quebrar esse tabu de deixar para estudar, deixar para aprender alguma coisa, só quando sair o edital, quando estiver próximo da prova. Esse concurso ele vai ser extremamente concorrido, é a realidade, tá? Não só pelo concurso, mas porque realmente o pessoal tá acordando e percebendo que estabilidade ou você empreende e ganha muito dinheiro, ou você vai fazer um concurso e tem sua estabilidade, ponto. É a realidade. Infelizmente, a gente vive dessa forma. Então, assim, vai sair para nível médio,
vai sair para nível superior. Tem uma dúvida, né? Quem não assistiu nossa live passada, às vezes pergunta assim, e aí, nível superior cai para qual cargo? Muito cargo. Vai sair para economia, vai sair para arquiteto, engenharia, todo tipo de nível superior, até assistente social vai sair para os Correios. Então aí compensa. É uma situação também, assim, a prova ela vai ser feita em 2 turnos. Então quem tem nível superior vai ser beneficiado por poder fazer a prova de nível médio também, tá? Então você tem uma dupla chance. Vale a pena começar a estudar antes, tá? Essa questão aí, inclusive, a gente já tá no lote 2, né? Elane falou assim, tem desconto? O desconto era muito maior, Elane, no lote 1, que durou, acho que quantos dias que durou, Paulo? 2 dias só? A gente colocou, foi uns 3, 4 dias. 3, 4 dias. Então a gente tá no lote 2. Quando começar a mentoria, a gente vai aumentar, vai começar a chegar novos alunos, tá? A gente tem uma outra, direto a gente vai fazer live, então assim, vai chegando novos alunos, e com novos alunos, principalmente o curso de redação, ele tende a esgotar a vaga muito mais rápido, né? A mentoria a gente consegue atender muito mais alunos, mas redação, coitada de Paula, vai ter que ler bastante. Mas isso aí também assim, né, Paula? Até que eu comentei na outra aula, é um ponto muito, muito importante, a questão da sua correção, de você estar acompanhando o aluno, porque a gente bateu na tecla que muita plataforma hoje usa correção de inteligência artificial, que o aluno acha que é o professor que está corrigindo. Não, às vezes o cara coloca lá e faz o scan da sua redação, joga lá, ele faz uma correção e ponto. E quem vai corrigir sua redação não é uma inteligência artificial, é um corretor. Então você tem aquela visão, né, a visão humanizada, de fato, Paula acompanha vocês, isso aí é extremamente importante, tá? Vale a pena, tá bom? É isso mesmo. E é essa diferença, né? A gente quer realmente a antecipação para conseguir isso aí. Então, minha gente, ó, só para a gente estar finalizando aqui, estamos lá no grupo para tirar qualquer dúvida de vocês em relação à mentoria, forma de inscrição. Paula também, cadê Paula? Paula está lá ajudando vocês nessa inscrição, Paula Portugal. Então, qualquer dúvida também chamar ela que está na administração. E é isso. Vamos começar logo essa preparação. A aula de redação já está funcionando. E estava tentando lembrar de uma coisa aqui, esqueci o que eu ia falar. Tá, semana que vem a gente tem live de novo. Aí acompanha a gente nessa outra live e nos sigam, era isso que eu queria lembrar. Sigam nas redes, tá? Tanto o Instagram do professor Ian e RB Cursos, tá? Sigam lá o RB Cursos para vocês também irem acompanhando as novidades. Estamos à disposição. Professor Ian? Só agradecer o pessoal mesmo. Então, assim, eu sempre falo o nome de cada um. Claudiné, brigadão por você ter participado, tá? Edné, Elane, Elisete, Jéssica, Márcia, Marlene, que acompanha a gente direto, Mirtz também, Vanja, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente se vê nas aulas, tá bom? Até lá, minha gente. Boa noite. Boa semana para todos. Fui. Boa noite.